Convido os irmãos para abrir no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Mas antes eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Eu sei que tenho. Levanta aí. Como a igreja recebe os visitantes? Vamos aplaudir. Obrigado. Você vai receber uma lembrança da nossa igreja. É um livro, e nesse livro, o nome dele é A Cada Dia Uma Nova Vida. São 365 mensagens escritas pelos pastores da Nova Vida. Então, a cada dia você pode ler uma. Tem também um marcador de Bíblia com os horários do nosso culto e uma ficha, se você desejar preencher. Eu conheço muito bem ela, né? Da nossa família, veio aqui hoje nos visitar. João, capítulo 14, versículo de 1 a 14, nós vamos ler. Antes de lermos, dá uma olhadinha para mim aqui, só para você se situar no contexto dessa passagem. No momento que Jesus fala isso com os discípulos, esse momento dessa conversa com os discípulos, foi na noite, no momento da última ceia dele. Ele sabia que era a última reunião dele com os discípulos, que logo depois, na mesma noite, ele seria morto, ele seria entregue para ser morto. No momento que inicia aqui no versículo 1 do Evangelho de João 14, foi o momento que eles tinham ceado e Judas já tinha saído para trair ele, já não estava entre eles. Aí se passou esse trecho que nós vamos ler aqui. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra. Sabemos, Senhor, que ela não voltará vazia. E nós te pedimos, Senhor, que tu ministres aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Irmãos, como eu falei no início, Jesus ele fala essas palavras pouco antes de ser entregue e ser crucificado. Ele sabia muito bem pelo que ele ia passar, e mais do que isso, ele sabia muito bem pelo momento terrível que os apóstolos iriam passar. Momento de medo, de se sentirem desamparados, aterrorizados, porque se fizeram o que fizeram com Cristo, que dirá com eles que são discípulos? E Jesus sabia disso, que não seria fácil nem para ele, nem para os discípulos naquele momento. E nesse versículo,
No versículo 1, que ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. No momento que ele diz isso, ele revela ali qual a expectativa de Deus sobre as nossas vidas no momento que nós estamos passando por batalhas, por desertos, por dificuldades. É muito estranho, né? Jesus, sabendo que ele ia passar e sabendo que tinha chegado a hora, ser ele que está confortando os apóstolos, ser ele que está encorajando os apóstolos, quando o cordeiro imolado seria ele mesmo. Ele morreria na cruz, ele seria chicoteado, ele seria crucificado, ele seria morto. E ele, pensando nos apóstolos, sabendo quanto seria difícil para os apóstolos, ele não leva em conta ele mesmo, mas ele procura acalmar os apóstolos. Ele diz: olha, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Provavelmente naquele momento os apóstolos nem entenderam o que ele estava querendo dizer com isso, mas Jesus já estava dizendo pelo que eles estavam prestes a passar. Estariam lá no monte orando, os soldados viriam, levariam Jesus, eles ficariam ali, quase foram presos junto com Jesus, dispersos, sabendo que como levaram Jesus, viriam atrás deles também. E Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Gente, pela ótica humana isso é uma loucura. Como no momento que a gente está passando, um momento terrível da nossa vida, um momento que humanamente a gente sente medo, sente temor, sente insegurança, sente incerteza, como num momento como esse não perturbar o nosso coração? Humanamente, olhando para isso pela ótica humana, isso é uma loucura, é totalmente impossível, pois não podemos ser indiferentes àquilo que estamos passando. A nossa natureza humana, ela não passa imune, ela não é indiferente para as nossas dificuldades, para os nossos desertos, nossas provações, nossas lutas. Essa expectativa de Deus em relação a nós, para o momento de dificuldade da nossa vida. Qual é a expectativa? Que o nosso coração não se perturbe e que a gente creia. Essa expectativa, ela só encontra sentido na esfera espiritual. É no nosso espírito, na nossa vida espiritual, que essa declaração de Jesus vai ter sentido. Não na ótica humana, não na nossa natureza humana, porque creiam, irmãos, nós não podemos esperar a estabilidade da nossa natureza humana. Humanamente, nós nunca vamos ficar estáveis diante de situações de conflito, de dificuldade, de medo, de insegurança, nunca. A nossa natureza humana, ela nunca ficará estável diante de dificuldades. Isso só é possível na nossa esfera espiritual. Só lá que é possível. E nisso nós aprendemos, irmãos, que a nossa força não está na nossa natureza humana, mas está na nossa vida espiritual. Nós vamos ser fortes e resistentes diante das provações e da vida, à medida que a gente vive pelo Espírito e não pela carne. Se nós vivemos pela carne, seremos abatidos diante de toda dificuldade, seremos abatidos diante de todas as lutas, seremos pessimistas, seremos desanimados. Mas se nós somos conduzidos pelo Espírito, e se nós temos uma vida espiritual forte e sadia, nós não nos abalaremos. E essa expectativa de Deus, ela poderá ser sim uma coisa real na nossa vida. E Ele vai dizer: não se perturbe o coração de vocês, creiam em mim. E quantas vezes, irmãos, tudo que a gente teve foi a fé, a gente não teve outra coisa. A gente olhava o cenário em volta da nossa vida, não havia esperança. Quantas situações da nossa vida a gente olha em volta e não tem esperança, não tem como dar certo, não tem como ser resolvido, mas o nosso coração, ele está em paz. Mas a gente não está pessimista, a gente não está derrotado, porque a gente está passando por aquilo pela fé.
E só assim a gente pode ter um coração em paz, não perturbar o coração e crer no Senhor. A carta de Paulo a Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas ainda, carta de Paulo aos Gálatas também, capítulo 3, versículo 11, diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É pela fé em Jesus Cristo que nós somos salvos, porque o nosso pecado não tem justificativa. Nós não temos álibi para os nossos pecados, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Mas, Hebreus 10, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Isso vai ao encontro dessa palavra de Jesus que diz, olha, não perturbe o coração de vocês, creiam. E aqui diz em Hebreus, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, se diante das nossas dificuldades, a gente esmorece na fé, a gente abandona a fé, a gente deixa a nossa vida e a nossa ótica espiritual para viver pela carne, fazer da nossa maneira, resolver do nosso jeito e tirar das mãos de Deus, Deus diz, olha, eu não me agrado disso. O justo viverá pela fé, e se ele retrocedeu, não me agradarei dele. Porque ainda que esperar seja difícil, ainda que a luta seja longa, Deus espera que a gente viva pela fé. E Jesus fala isso para os discípulos num momento terrível. Se os discípulos pudessem imaginar o que estava para acontecer, não era só Judas que tinha largado a ceia, não, eles também tinham saído correndo dali, nem ia esperar os soldados chegarem. Mas Jesus falou, não se perturbe o coração de vocês, tenham fé. Versículo 2, ele diz assim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Amados irmãos, a nossa caminhada para o reino de Deus é bem diferente da caminhada do mundo. Nós não estamos competindo por uma vaga, Jesus falou, na casa de Deus há muitas moradas. E ele disse, se não tivesse eu diria isso a vocês. E quando ele diz há muita morada, ou seja, há lugar para todo aquele que vive pela fé em Jesus Cristo. Há lugar para todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e que vive pela fé. Isso dá à igreja um contexto de vida totalmente diferente do mundo. No mundo, para nós termos um lugar, a gente tem que competir para ter esse lugar. Tudo que a gente vai conquistar no mundo, a gente está competindo com alguém, mas no reino de Deus não é assim. Aqui a gente não está competindo com ninguém, porque há lugar para todos. O que vai definir a minha entrada no reino de Deus ou não é minha vida. Não comparada aos meus irmãos, mas julgada por Deus no dia do juízo. Então nós não estamos aqui competindo com ninguém, não há competição dentro de igreja, não pode haver. Por isso Jesus falou, olha, e Paulo ensina isso, olha, o Espírito que age num é no mesmo que a outro, ninguém é maior do que ninguém, porque o Espírito é o mesmo. Os dons são diferentes, mas é o mesmo Espírito, não tem um Espírito mais excelente ou mais poderoso, agindo no fulaninho ou na fulaninha, é o mesmo Espírito. Todos vivem pela graça, não é por obras que nós somos salvos, para quê? Para que a gente não se glorie. Paulo diz isso, olha, a salvação de vocês é pela graça, não é por obras para que vocês não se gloriem, porque é graça de Deus na vida de vocês. Então, irmãos, é um lugar onde não há competição. Existe aí uma passagem de Apocalipse que gera muita controvérsia,
que as passagens que falam dos 144 mil que herdarão o reino de Deus. E tem muita gente aí desesperada com isso, né? Porque, puxa, quanta gente tem no mundo, quanta gente já viveu no mundo e só 144 mil, gente, isso é muito pouco. Existem muitas correntes de interpretação para esses 144 mil. Há muitas linhas teológicas defendendo correntes diferentes. Mas existe uma unanimidade em todos os teólogos. Não é uma quantidade específica de 144 mil. Não é isso. Se fosse isso, Jesus não falaria no céu muitas moradas. Falaria, tem 144 mil, tira já os 12 apóstolos, tira os pais da fé, tira os heróis da fé, vamos ver quantas sobrou. Jesus não disse isso. Então, embora existam muitas linhas, né, muitas correntes teológicas acerca dos 144 mil, há uma unanimidade de que esse número não é uma quantidade, mas é uma simbologia, porque todo o livro de Apocalipse é uma simbologia. Só para a gente situar, lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Lá em Apocalipse 14, versículo 1 e 3, diz assim: então olhei, diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Lá no versículo 3, eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Existem muitas interpretações para isso, eu vou citar 2 aqui. Uma, entende-se que os 144 mil serão acrescentados à igreja que já foi. Quando Jesus vier, ele vai levar a igreja ao céu, e mais esses 144 mil. Existe uma corrente teológica que pensa dessa forma. Existe uma outra que eu acho muito mais coerente, que vê nesse número a seguinte simbologia. No Antigo Testamento, quanto eram as tribos? 12. No Novo Testamento, 12 apóstolos. 12 vezes 12, quem sabe? 144. Amém? E como se transforma em 144 mil? Porque 1000 significa o número do povo, a totalidade, a inteireza. Então, quando você multiplica 12 vezes 12 vezes 1000, que representa um tempo, um período fechado, porque a gente sabe que o tempo de Deus, o tempo de Deus não é como o nosso. Segundo, Deus trabalha por tempo. É o tempo de você passar uma aprovação, ela vai se concluir quando o propósito cumprir. É o tempo de chorar, é o tempo de sorrir. Deus trabalha por tempo na nossa vida. Há um tempo para tudo na nossa vida. E aqui diz que o 1000, ele fala de um tempo concluído, um tempo fechado. Então, 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil. Então, esse número é uma simbologia para dizer que o povo do Antigo Testamento, o povo do Novo Testamento, quando se cumprir o tempo, esses herdarão o reino de Deus. Eu acho a linha mais plausível, mas existem outras também que eu não vou citar aqui, senão te levaria muito tempo. Mas o importante é que você entenda que não são 144 mil numericamente. Não é. Então, não há no reino de Deus uma competição para ver quem vai entrar. Você não vai ter um Enem no dia que Jesus vier sobre a Bíblia para saber se você vai entrar ou não. Não é dessa forma. Ele diz lá no versículo 3: e se eu for, eles prepararam lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, o lugar que nos espera para viver eternamente é no lugar onde Jesus vai estar. Existem muitas especulações de onde a gente vai ficar depois que morrer, né? Fala-se em paraíso, fala-se em dimensões, fala-se tanta coisa, mas Jesus aqui está sendo tão claro, gente. Olha ele falando aqui no versículo 3. Mais claro do que isso, impossível. Olha aqui. E se eu for, eles preparar um lugar, ele já foi. Voltarei na sua segunda vinda e os levarei para mim, a sua igreja, para que vocês estejam onde eu estiver. Não é outro lugar onde Jesus está, diante do trono, louvando o Senhor. Não deixa dúvida, né?
Versículo 4, 5 e 6 diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho para Deus a não ser Jesus Cristo. Não há homem no mundo, por maravilhoso que tenha sido, porque ele foi uma pessoa que multidões acompanhou ele, se não for Jesus. Não segue, porque ele não vai levar você a lugar nenhum. Jesus deixou claro: eu sou o caminho, verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Não foi deixado outro caminho para nós a não ser Jesus Cristo. Ninguém será salvo se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a realidade. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O que Paulo está falando aqui? No Antigo Testamento existia a lei. Deus colocou a lei para que o povo obedecesse e fosse salvo. Alguém conseguiu cumprir a lei? Ninguém, porque o povo, sendo escravo do pecado, não tinha como obedecer a Deus. Então o que Paulo está dizendo? Olha, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, porque ninguém vai praticar a lei. A nossa natureza humana, ela não vai se converter nunca, ela é decaída e não se converte. Então ele diz assim: mas mediante a fé em Jesus Cristo. Por quê? O que nos justifica diante de Deus? O sacrifício de Cristo na cruz. Como eu já falei aqui, lá no Éden, o que Deus falou para o homem, para Adão e Eva? Olha, se vocês comerem do fruto da árvore, certamente vocês morrerão. Deus ali instituiu uma sentença de morte para quem tocasse naquele fruto e comesse. Eva foi lá, comeu e, não satisfeita em comer sozinha, deu para Adão. Adão comeu também. O que acontece quando eles fazem isso? A sentença de morte tinha sido declarada por Deus, estava sobre a vida deles. Eles estavam condenados à morte. E com ele, toda a geração, nós estamos condenados à morte. Você vai falar: poxa, mas o que eu tenho a ver com o que Adão fez? Aí Paulo ensina isso. Olha, não é pelo que Adão fez, porque nós somos pecadores também. Adão pecou, Eva pecou, mas nós pecamos. E o que Davi diz? Senhor, em pecado eu fui concebido. Eu peco desde que nasci, fui concebido em pecado, porque a realidade, a humanidade foi tocada pelo pecado, se tornou pecadora, escrava do pecado. Então, Jesus, ele vai em nosso lugar na cruz. Deus cumpre a sentença de morte que tinha contra o homem, por isso ele teve que se encarnar. Porque ele, como Deus, ele não podia ocupar o nosso lugar na cruz, porque quem estava acho que condenado era o homem, não era Deus. Então ele teve que assumir a natureza humana para ir para a cruz no nosso lugar e falar: agora eu, como homem, é sobre o homem que tem a sentença de morte. Não, eu vou cumprir essa sentença de morte. Veio o sacrifício substitutivo que Deus já apontou para ele lá no Antigo Testamento, quando matava os animais para a purificação do homem. Ele já estava apontando para o sacrifício de Cristo, que era substitutivo. E por que não nasceu de José e Maria? Por que ele tinha que ser Deus também? Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Ele tinha que ser Deus para ser perfeito diante do Senhor, diante do Pai. Ele falou: olha, eu cumpro em tudo a vontade do Pai, minha vida é fazer a vontade do Pai. E sendo sem pecado, perfeito e fazendo em tudo a vontade do Pai, ele foi merecedor da vida eterna, e com isso ele abre a porta da vida eterna para a gente, porque foi o primeiro homem a voltar para Deus, voltar para de onde tinha saído. Percebem o que ele fez? E o que Jesus diz agora? Olha, vocês não podem fazer nada pela salvação de vocês, mas eu fiz. Então como o homem vai se salvar agora? Pela fé em Jesus Cristo. Ele comprou a nossa vida na cruz, não foi ele que pagou o preço, nós não estaríamos mortos. Ele cumpriu a sentença, mas agora a gente só é justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz. E o que Jesus diz? É pela fé. Aquele que tiver fé será salvo.
Então, o que nos salva hoje é a fé em Jesus Cristo. Não tem outra forma de ser salvo. Por isso ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para Deus a não ser Cristo. Porque só será salvo aquele que tem fé em Jesus Cristo, que aceita Ele como Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E isso é muito claro. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Jesus é muito claro quanto a isso. Em Romanos 5, versículo 1 está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, aqui ele está falando da fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chegarmos lá no julgamento diante de Deus, nós vamos estar justificados pelo sacrifício de Cristo, mas só estarão sob o sacrifício de Cristo aqueles que creram em Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus Cristo não recebe o benefício da salvação da cruz. Essa é a condição. Gálatas 3, 26. Hoje eu estou te aquecendo aí, te treinando aí. Vamos lá. Gálatas 3, 26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A nossa filiação divina é mediante a fé em Jesus. Tudo é pela fé em Jesus Cristo. João capítulo 11, versículo 24 a 27 diz assim: Marta, João capítulo 11, vocês lembram que é a passagem de Lázaro, né? Lázaro morto, Jesus vai e ressuscita ele. Diz assim: Marta respondeu. Evidentemente, quando Jesus chegou lá, ele já estava morto há 4 dias, vocês já sabem da história. E Marta vai ao encontro de Jesus, né? Jesus conversa com ela e numa parte da conversa ela fala: Maria respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O que Jesus está falando ali? Aquele que crê em mim, ainda que morra, ou seja, nós vamos passar pela morte. A nossa natureza humana, ela é pó e ao pó ela voltará. Mas nós espiritualmente vamos receber um corpo glorificado para estar com Deus. Então ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, nós vamos passar pela primeira morte, ele diz, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós viveremos eternamente, não morreremos. Mas quem? Quem que Jesus está falando? Quem vive e crê em mim. É aquele que crê nele, é pela fé. Então, irmãos, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso no versículo 3 ele diz: eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Não há outro caminho. O mundo, irmãos, ele tem hábito de... O mundo, ele tem esse hábito, né? Não, isso aí quando morrer vai para o céu, ele é tão bonzinho. Nossa, um homem que não faz mal a ninguém, que beleza. Nunca vi ele matar uma mosca, que pessoa maravilhosa. Não, esse aí, quando morrer vai para o céu, que homem bom. Mas não é isso, não são obras que nos justificam. O que vai definir se ele vai para o céu ou não é a fé em Jesus Cristo. Muitas pessoas às vezes veem a obra, né, que alguns homens fizeram, vultuosas. Gandhi, esse aí da igreja espírita, o falecido que fazia a leitura, Chico Xavier, né? Muitas pessoas falam: poxa, como um homem desse não pode ir para o céu? Ele escrevia livros, não ficava com dinheiro, todo o dinheiro da arrecadação dos livros era para ajudar uma instituição, levou uma vida própria. Mas a palavra é clara: o único caminho para Deus é a fé em Jesus Cristo, não tem outro. Eu posso, irmãos, é o que Paulo diz, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, de nada adianta. Ele fala: se eu não tiver amor, mas o ter amor que ele está falando é ter Deus no coração, porque a gente só pode ter esse amor de que Paulo está falando através de Deus. É uma coisa que não está na nossa natureza humana. O amor que Paulo fala em 1 Coríntios 13 é um amor que só pode vir através de Deus, não da natureza humana. Ele diz: se não tiver esse amor, eu posso dar o meu corpo para queimar, que de nada vai valer isso. Eu poderia rasgar minha roupa, viver como um mendigo e dar tudo aos pobres, mas se eu não tiver fé em Jesus Cristo, de nada adianta isso. Porque o homem, por mais bom que ele queira ser, ele é um pecador, e o pecado nos condena.
A única justificativa para os nossos pecados é o sacrifício de Cristo na cruz. Não tem outra maneira de ser salvo, irmãos. E essa fé, irmãos, é algo que é concedido a nós por Deus. Não é algo que está na esfera da razão, né? Mas é algo que Deus concede a nós. A fé, ela primeiro vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso a igreja tem que pregar a palavra de Deus. Não tem outro meio de converter as pessoas que não seja pela palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 18, né? Tu vai sair daqui hoje treinadão mesmo, hoje. Tiago, capítulo 2, versículo 18, diz assim: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Olha o que eu estava falando aqui. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que ele está dizendo aqui? Efésios também, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é mérito meu, minha salvação não é mérito meu não, é graça de Deus. Porque não tem nada ao meu alcance para fazer que me garanta a salvação. Irmãos, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Existem obras salvíficas. Qual é a diferença? Obras por obras todos nós podemos fazer. Mas a obra salvífica é aquela que é a expressão da fé, que ela é feita por causa da nossa fé. Porque veja bem, aquele que não tem fé, ele pode praticar boas obras, mas todo aquele que tem fé, com certeza ele pratica boas obras, porque é natural da fé. Aquele que tem fé em Jesus Cristo, essa fé ela vai se manifestar através de boas obras. E qual a diferença disso, irmãos? A diferença é que em primeiro lugar tem que estar a fé. Eu hoje pela manhã falava no culto da manhã. Nós temos uma agenda esse ano bem grande de eventos. Vamos ter o Café com Amor, vamos ter o Doce Jesus, vamos ter o evento aí do Dia dos Namorados, e tem mais coisas aí. Nós vamos ter a virada, o culto da virada, que eu me lembro de todas essas coisas aí. Mas, irmãos, a grande preocupação disso, né? E eu ao chegar aqui era uma agenda que já era da igreja, eu não quis jogar pano quente em cima disso, o seu estraga prazer. Eu mantive toda a agenda até para eu ter experiência com esses eventos. Mas a minha preocupação com isso, irmãos, é que isso tem que ser consequência de uma vida espiritual. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que a gente não saia da porta da igreja para lá fora fazer uma obra social simplesmente. A nossa vida, a minha preocupação é da porta para dentro. Como a igreja está? Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vida com Deus? Será que a gente pode dizer que nós somos uma igreja hoje de verdadeiros adoradores e discípulos? Essa é a minha preocupação. Eu cheguei aqui com essa preocupação no coração e Deus tem me tocado muito em relação a isso. Porque só quando a gente estiver pronto é que a gente pode sair pela porta para fazer alguma coisa. Não estou dizendo que a gente não vai fazer, nós vamos cumprir a agenda, mas o meu coração tem se preocupado muito. Por isso, a gente está trazendo o culto das mulheres, por isso, a gente vai celebrar a Sexta-feira Santa, por isso, a gente tem alguns projetos aí para frente, para a gente fazer, para cuidar, para a gente começar a ter também uma agenda espiritual para o nosso ano, que não fique só uma agenda social, que não seja só uma agenda social, mas que a gente tenha também agendas espirituais. Nós temos um culto de oração na igreja hoje, que tem dia de só estar eu, a Mirna, o Cláudio e a esposa, a Fernanda, só nós 4. E eu fico me perguntando, gente, será que nós estamos prontos para sair dessa porta para falar de Cristo, para pregar o Evangelho? Como está a nossa vida espiritual? Será que nós temos orado? Será que nós temos uma vida com Deus verdadeiramente? Irmãos, eu vou dar conta disso. Eu como pastor, eu vou dar conta das ovelhas. Por isso que eu tenho que me preocupar com isso mais do que ninguém. E a gente vai estar cuidando dessa parte durante o ano, porque é fundamental, irmãos. E a gente tem que se perguntar isso. Eu estava dizendo, inclusive, que no Café com Amor,
eu cismei de misturar, mas no Café com Amor, eu vou estar fazendo, vou encomendar panfletos onde tenha uma mensagem que eu vou escrever, tenha pelo menos um versículo bíblico e os horários do culto da igreja. Porque se nós saímos da porta da igreja, nós temos que falar de Jesus, nós temos que levar a palavra do Senhor. Porque veja bem, fazer obra social tem muita gente fazendo, muitas instituições, mas e pregar o evangelho? Só tem a igreja para fazer isso. Se a gente não fizer, quem vai fazer? Se a gente se ocupar com outras coisas, quem vai pregar o evangelho? Meu irmão, só o evangelho salva. Não tem nada mais que possa salvar. Cristo fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, nós temos que mostrar esse caminho. Nós temos que mostrar esse caminho. Só há sentido para a nossa agenda se realmente for fruto de uma vida espiritual e de um anúncio de Jesus Cristo e do Evangelho. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque está dentro dessa palavra de hoje. Jesus falou, olha, não perturbe o coração de vocês, mas isso não é simplesmente uma decisão. Então Jesus falou, não vou perturbar meu coração. Não é decisão. Se você não viver pelo Espírito, não tiver uma vida espiritual, você vai se perturbar sim, você vai cair. Porque não é uma decisão, isso tem que acontecer vindo do Espírito. Irmão, nós somos igrejas pela nossa vida espiritual, não é pelas atividades que fazemos. Aqui em Tiago está falando isso. Mostra as tuas obras, eu vou mostrar minha fé pelas minhas obras. Ou seja, fazer obra a gente pode fazer, mas se a gente tiver fé, com certeza a gente vai fazer as obras. Então que a gente, irmãos, a gente esteja verdadeiramente preparando uma vida espiritual para o que a gente vai fazer. Preparando uma vida espiritual para o que a gente vai fazer. Que a gente procure uma vida de oração, irmãos. A igreja, a gente muitas vezes diz, não, eu desejo uma igreja assim, mas a igreja vai ser o que a gente é, irmãos. Não sou eu que defino o perfil da igreja, não sou eu. A igreja ela é viva se os cristãos forem cristãos vivos. A igreja é uma igreja de oração e de poder se os cristãos que estão aqui forem cristãos de oração. A igreja é uma igreja de louvor se as pessoas que estão aqui são adoradores. Adoradores. E a essência da adoração, irmãos, não está no instrumento que está aqui no púlpito. A essência da adoração não está no volume do instrumento ou na capacidade de quem está tocando. A essência da adoração está no nosso coração diante de Deus. Nós podemos estar cantando ou estar adorando, e as duas coisas são imperceptíveis. Você pode ter metade da igreja adorando e outra cantando, e você não vai perceber diferença nenhuma. Por isso a gente tem que ser cuidadoso, irmãos. Eu quero cumprir essa agenda sim, mas eu desejo ardentemente que a gente procure viver uma vida espiritual, a gente ser igreja primeiro antes de anunciar o Evangelho. Eu falei na manhã que a gente vai trazer o CETEB esse ano. Hoje na igreja Gente Pequena a gente está trabalhando lá para liberar o Paulinho. Eu vou estar junto com ele nesse CETEB. E a gente não está preocupado nem em ensinar nada que não seja a doutrina da nova vida. A gente vai se ater à doutrina da nova vida. E eu estava falando isso de manhã porque a unidade da igreja está na sua doutrina. É na doutrina que está a unidade da igreja. Se você não conhece a doutrina da igreja que você está, eu vou estar falando uma coisa e você vai estar falando uma coisa bem diferente lá no departamento que você está, lá onde você está pregando. Só vai haver unidade se a gente conhece a doutrina da igreja que a gente está. E quando eu entrei na igreja cristã de Nova Vida, foi a primeira coisa que eu procurei fazer. Foi fazer o curso CETEB, eu quero conhecer a doutrina da igreja. Amei a doutrina da igreja porque é uma doutrina que é fincada na palavra de Deus. Mas é preciso que a gente conheça, sobretudo quem está trabalhando na casa de Deus, precisa conhecer a doutrina, precisa conhecer, porque o CETEB ele trata, não é de assuntos banais, mas é daquelas questões que são inegociáveis para nós e para a nossa igreja, questões que a gente não abre mão. Então eu não estou dizendo que estão obrigados, na igreja ninguém é obrigado a nada, mas eu recomendo fortemente que as pessoas façam esse curso. Mais para frente eu vou estar anunciando, e eu recomendo fortemente
que seja, eu espero ver muitas pessoas fazendo esse curso. Isso já é um começo para a gente estar preparado, para aí a gente poder sair e fazer uma obra social. Será que vocês podem dizer amém? Amém. Glória a Deus, então. Até sair de cena, você ficar à vontade para não falar. Não estou vendo quem não falou. Versículo 7, 8, 9 até o 11, para a gente. Diz assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai, já que vocês o conhecem e o têm visto. Por quê? Estavam vendo Jesus. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus responde: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter andado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai, né? Assim diz o Senhor. Cristo aqui, ele não se entristeceu. O que entristeceu Jesus nesse momento foi que eles não conseguiram ver além da parte humana de Jesus. Os apóstolos ficaram simplesmente na humanidade de Jesus, não conseguiram ir além, não conseguiram enxergar a divindade de Jesus, não conseguiram enxergar o alvo maior que era, e que ele falava de alguém muito maior, que era o Pai. E Jesus se entristeceu: puxa, vocês estão comigo esse tempo todo e não conseguiram ver além da minha natureza humana. Amados irmãos, nós muitas vezes caímos no erro de ficar na materialidade da nossa vida cristã. A gente vem ao culto muito preocupado com a materialidade do culto. Ah, não, agora é hora de fazer isso, está arrumadinho. Agora é hora daquilo, está arrumadinho. Agora é hora do louvor, o instrumento está tudo, está bonitinho, que bom, que bênção. A hora da oferta, tudo bonitinho, a materialidade. Mas o que vai fazer um culto verdadeiro não é materialidade. Isso tudo é para organizar, para a gente fazer com excelência. Mas o que vai definir o culto é Deus, é a nossa espiritualidade diante de Deus. É nós entrarmos aqui para louvar o Senhor e para ouvir a palavra dEle e abrir o coração para a palavra de Deus. É isso que faz um culto. E, amados irmãos, não sou eu que dou qualidade ao culto. A qualidade do culto está no coração de vocês com Deus. Uma igreja adoradora faz um culto abençoado. Uma igreja adoradora, uma igreja que tem o seu coração em Deus, faz um culto de adoração. E eu recomendo, irmãos, que a gente procure outras fontes de alimentação. Não estou dizendo outras doutrinas, mas dentro daquilo que nós estamos oferecendo agora, o CETEB. Depois do CETEB a gente tem ideia de abrir outros cursos, que a gente procure se alimentar além das pregações, né? O bispo Primaz falava isso para a gente lá na terça-feira. Ele falava: olha, pesa sobre nós pastores um peso muito grande, porque muitas pessoas na igreja só se alimentam das pregações. Então a expectativa em cima da pregação é muito grande, porque é o único alimento. Então tem que ser maravilhoso todo domingo. E nem todas as pregações são maravilhosas, sobretudo sob a ótica de cada um, né? Porque às vezes Deus manda dar uma cajadada e sai todo mundo de cara feia, né? Fala: não, eu hoje não estava no óleo, não estava na unção. Isso aí não pode ser de Deus, não, porque tem gente que não gosta de vir aqui, vitória, e sair dali arrombando a porta, que é vitória. Mas a palavra, ela também nos corrige e nos edifica, né? A gente não é com as vitórias que a gente cresce, mas é com as lutas, né? E Deus, a quem Ele ama, Ele corrige, né? Versículo 12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando Jesus fala aqui que fará obras maiores do que eu faço, a gente às vezes imagina: não, então Ele ressuscitou Lázaro. Se Ele falou que eu vou fazer obra maior, eu vou lá para frente do cemitério Jardim e vou ressuscitar todo mundo lá, porque Ele falou aqui que a minha obra vai ser bem maior do que a dele. O que Jesus está falando aqui é da igreja. Por que Ele falou: vocês farão uma obra maior? Porque Jesus só iniciou a igreja, e os apóstolos continuaram e os cristãos continuaram. A obra cresceu muito mais do que no tempo de Jesus. A igreja ali era pequena e ela cresceu. Ele falou: olha, a obra que vocês farão serão muito maior, porque eu vou para o Pai. Mas na verdade quem está fazendo é o Espírito Santo, usando as nossas vidas para fazer. Mas quando Jesus fala vocês farão, está falando vocês serão usados para fazer.
uma obra muito maior do que a dele, porque Jesus iniciou aquela igreja pequena, que era a igreja primitiva, com os apóstolos, mas ela foi expandindo. Hoje a igreja do Senhor não tem como contar a igreja do Senhor no mundo de hoje. Embora tenha muitas estatísticas, não tem como mensurar, até porque a gente não sabe quem é verdadeiramente igreja, só Deus. Então Jesus falou: vocês farão uma obra ainda muito maior do que a minha, porque eu vou para o Pai. Então, e nós estamos fazendo para a honra e glória do Senhor. Versículo 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é muito mal interpretado também. Não, Jesus falou que o que eu pedi em nome dele, ele faz. Então eu falei, em nome de Jesus vai acontecer. Não é isso que Jesus está dizendo ali. Ora, quando você fala em nome de alguém, você tem que estar falando conforme a pessoa que você está usando. Ninguém pode chegar ali fora e falar: ó, em nome do pastor Paulo eu vou te dar uma surra, e bater numa pessoa que está passando. Eu vou falar: pelo amor de Deus, em meu nome não. Eu nunca falei para fazer isso, eu jamais faria uma coisa dessa. Então quando Jesus fala: olha, o que pedires em meu nome, se a gente está pedindo em nome do Senhor, tem que ser conforme a vontade e a palavra dele. Ele não está autorizando você a fazer qualquer besteira em nome dele, porque você usou o nome dele e vai fazer, não. Ninguém vai falar em teu nome alguma coisa que você nunca falou. Ninguém vai fazer em teu nome uma coisa que você jamais faria. Se eu estou fazendo em nome de alguém, é o que eu sei que a pessoa concorda, o que ela assina embaixo. Então olha o que Jesus está falando aqui: o que pedires em meu nome, eu farei. Mas tem que ser conforme a vontade dele. Não é o que a gente, qualquer besteira que eu quiser, não. Jesus falou que se eu usar o nome dele vai acontecer. E creio, irmãos, eu já vi muita barbaridade com isso. Já vi muita barbaridade. Eu já falei isso aqui, né? Nós fizemos um curso de capelania com a equipe, né, que trabalha em hospital há muito tempo. O cara relatou isso, gente. Quem prejudicou, acho que a entrada dos evangélicos no hospital foram os próprios evangélicos, o que eles faziam lá, verdadeiras atrocidades. Uma vez um entrou lá, orou por um enfermo, aí arrancou o soro dele e disse que ele estava curado, tirou tudo que estava acessando, porque não está curado, pode tirar, e arrancou o soro dele. Quer dizer, verdadeiro absurdo isso. Outro levou uma piscina num caminhão, queria batizar o doente que está numa cama. Coisa, e relatado por ele que estava ali vivendo aquilo. Eu falei: gente, os próprios evangélicos que fizeram isso, não respeitar o momento certo de fazer, a forma certa de fazer, o silêncio do hospital, porque, gente, nem toda acho que a doença é para ser curada, nem toda a doença tá fora do controle de Deus ou da vontade de Deus, não. Vamos parar com isso de achar que se é cristão não fica doente, não morre. Morre sim. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, tu vai morrer. Eu não sei quando, mas vai. Eu também. Não é porque a gente é cristão que não vai morrer, não. Vai. E vai ficar doente também. E tudo isso é dentro do controle da vontade de Deus. Creiam nisso, porque é assim. Não é diferente. Não adianta eu pregar outra coisa que vocês não vão ver isso na vida de vocês. E a vida de vocês vai contra o meu testemunho. Vai contra o meu testemunho. Então não é assim, gente. Então tudo que pedires em meu nome será. Mas quando a gente usa o nome do Senhor, é para pedir dentro daquilo que ele é, que ele pregou e daquilo que ele quer. Amém? Vamos orar. Um lembrete que eu não falei aqui hoje. Eu às vezes não começo o culto muito na hora, mas agora eu estou tentando começar na hora. Eu não sei se fui eu que comecei com isso, ou se já tinha uma prática de não começar no horário, ou se fui eu que comecei com esse negócio. Mas agora eu vou começar na hora, mas percebo que eu nunca passo do horário culto, nem o da manhã, nem o da noite, nem o de quarta. Dentro do Estatuto da Nova Vida existe uma determinação que o culto tem que começar na hora e acabar na hora. Mas às vezes eu tenho acabado um pouquinho antes. Por quê? Nós temos o nosso lanche, café da manhã ali atrás, hoje temos a cantina. Então às vezes hoje eu até terminei no horário, mas às vezes eu termino um pouquinho antes, para você também poder ir lá atrás e não atrasar muito a sua saída. Mas eu peço a vocês que não tirem as crianças lá da igreja de gente pequena, porque às vezes eu termino 15 minutos antes, mas eles lá estão fazendo um trabalho com as crianças. Aí você sai daqui, vai lá e retira a pessoa: puxa, mas eu ia terminar. Então esses minutos que eu acabo antes é para você estar ali atrás com a gente conversando, mas espera dar o horário para você ir lá pegar, porque há um trabalho sendo feito com a criança
que você sem querer interrompe. Hoje eu acabei no horário, às vezes eu acabo um pouquinho antes, mas fica atento para isso, para não prejudicar o trabalho deles, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por estarmos aqui em comunhão na tua presença, Senhor. Nós te pedimos que esse louvor que ministramos hoje, Senhor, que ele continue na nossa semana, que nós possamos te louvar não só com os nossos louvores, mas com a nossa vida também. Te pedimos que essa palavra, Senhor, ela possa ser semente no nosso coração, Senhor, para transformar a nossa vida. Nos leva, Senhor, em segurança para os nossos lares, abençoa a nossa comunhão ali atrás agora e abençoa as nossas famílias, Senhor. Prepara os nossos corações para a Sexta-feira Santa, Senhor, que não seja apenas uma data, um feriado, mas que seja um momento de agradecer a Cristo por tão grande sacrifício e de lembrar, assim como Ele pediu, de uma forma excelente nesse dia. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e permaneça sempre. Amém.